Boa noite, meus amados ouvintes, público que nos acompanha, você que está aí do outro lado da tela. Ficamos muito felizes por mais uma noite, uma quarta-feira, estar aqui, né, fazendo o ID do Senhor, pregando a palavra de Deus como mensageiros do Senhor. Então, que a paz de Cristo esteja na sua vida, a paz do Senhor, mensageiro José Hilton. Amém. A paz do Senhor, mensageiro Décio. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, mensageiro Rondinei, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Fico muito feliz por tudo e peço a você que esteja conosco durante todo o momento, que será uma oportunidade maravilhosa, a qual nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, não se esquivando nem para a direita nem para a esquerda, mas sendo fiel às Escrituras. Que Deus nos proteja, que tenhamos um momento abençoado, conduzido pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos proteja sempre. Amém? Amém. Então, meu mensageiro, como nós sempre fazemos, em tudo na nossa vida, nós temos primeiro apresentar a Deus. Então, diante disso que iremos fazer a oração. Convido o nosso mensageiro José Hilton para fazer uma oração, entregando este momento, esta noite, entregando também àqueles que estão nos assistindo. Isso. Que a palavra de Deus venha ser plantada numa terra fértil, num coração ali que está ansioso para se deleitar na presença de Deus. Amém. Então, boa noite, meu pastor e mensageiro de Cristo, Rodinei, meu pastor Décio, mensageiro de Cristo. Amém. Então, diante desse momento que nós vamos agora apresentar ao Senhor em oração, né? Começar o programa desse abençoado. Né? E eu convido a você que está nos assistindo nesse momento, na sua casa, no seu trabalho, né? Aquelas pessoas que estão ali em suas residências. Então, assim, vamos agora, chama teus filhos, teus amigos, né? E curva a tua cabeça e fecha os seus olhos, porque Deus tem uma palavra poderosa hoje para nossa alma, tá bom? Amém. Então vamos orar ao Senhor. Pai celestial e santo, ao Senhor Deus, nesta noite, nesse momento, Pai, eu louvo ao Senhor pela tua dádiva, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, Deus, pelos teus cuidados que tem por cada um de nós, Senhor Deus, nos dando uma oportunidade, Senhor Deus, mais uma noite de estar aqui, Senhor, reunidos, Pai, com homens de Deus, Pai, com famílias do Senhor, o público, Senhor Deus, o povo que está do outro lado, Senhor Deus, nos assistindo. Nesse momento, Senhor Deus, já apresentamos a vida deles também, Senhor, já pedindo a Ti, Espírito Santo, que o Senhor prepare a mente e o coração de cada um deles para que eles possam receber a palavra que vai gerar vida e salvação para cada alma que vai nos assistir, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos abrir a carta do Senhor. Hoje o tema Mensageiros de Cristo, conforme nós sempre falamos, que o Senhor Jesus é o emissário, né? O remetente. Nós somos somente aquele que vai entregar. Isso. Mas a cada um que está nos assistindo agora, você aí que está do outro lado, o destinatário é você. Se Deus tocou no nosso coração para trazer um tema tão importante, relevante para os dias atuais, é porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele tem um endereço. O endereço é a sua vida, o endereço é o seu coração, o endereço é que você venha entender e compreender o verdadeiro sentimento do arrependimento. Hoje o tema é muito importante. E o tema de hoje, da carta de Cristo, dos mensageiros de Cristo, para você é arrependimento ou remorso? Arrependimento ou remorso? Que coisa, né? Você, quando escuta a palavra de Deus, você, quando ouve um louvor, você, quando faz uma programação semanal, vai a uma igreja, escuta uma palavra de Deus, alguém pregando, você escuta, muitas das vezes você causa aquele quebrantamento. Mas a pergunta que fica aqui é, você teve um remorso ou um arrependimento genuíno? Então, hoje o propósito nosso de trazer a mensagem de Cristo para você aqui é você entender a diferença de cada uma delas. Então, vamos logo iniciando, né?
Então, meu mensageiro de Cristo, presbítero José Hilton, arrependimento ou remorso? Como é que a Bíblia fala assim? O que é que você pode definir sobre o remorso? Boa noite, ouvintes da Palavra de Deus. Olha só, cada semana, né, você vê que tem uma palavra, né, totalmente diferente uma da outra, né, para nos trazer consciência, né, meu pastor? Verdade. Trazer uma sensação de sabedoria, não por meio humano, né, mas por meio da Palavra de Deus. Sim. E esse tema é um tema bem relevante. Mensageiro de Cristo, Rodinei, é um tema bem relevante. Remorso ou arrependimento? São duas coisas que são bem ligadas, né? Uma a outra, elas são bem parecidas diante de uma situação. Então, vou trazer aqui rapidinho, porque tem muita coisa boa hoje nesse programa, sim ou não, meu pastor? Sim, com certeza. Tem muita coisa Sim, boa, não tem? Graças a Deus. Então, Glória a Deus. peço a você que nos assiste, que está nos acompanhando, que não saia, não mude de canal. Prenda a tua atenção que você vai sair daqui hoje, ó, você vai ficar bem alimentado, bem instruído, porque esse tema é muito gostoso, viu? Então, veja bem, a respeito, né, o significado de um remorso. Dentre tantas pontos que a gente poderia abordar, né, eu trouxe aqui um para cada ponto que vai ser ministrado aqui essa noite. Então, assim, o significado do remorso. O significado do remorso, meu pastor, mensageiro de Cristo, Rodinei, é uma inquietação, certo? Uma inquietação, meu pastor, um abatimento, né, da consciência, Sim. certo? Que percebe ter cometido uma falta ou um erro, né? Ou um erro. Remordimento, né? A etimologia original ou a origem dessa palavra remorso, ela vem do latim, certo? Ela vem do latim remorsos, né? Remorsos, a palavra, a origem dela é remorsos, que parte do latim, né? Ou remuderes, né? Remuderes. Então, assim, é uma palavra que tem uma origem, né? Ela tem uma origem. Então, a palavra remorso é basicamente isso, mas tem muitas coisas que nós vamos tratar lá na frente, tá bom? Estou só trazendo aqui uma introdução a respeito da palavra remorso, tá bom? Amém. Então, caros ouvintes que nos acompanham, a Bíblia ela nos mostra dois tipos de tristeza. A tristeza que destrói, que é o remorso, e a tristeza que leva à salvação, que é o arrependimento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, a palavra de Deus vai dizer, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então o remorso, ele significa um mal, um erro que você cometeu, ou seja, quando cai a ficha que você está no caminho errado. E o mensageiro José Hilton, ele trouxe a tradução do latim, né? Isso. Então, a tradução de remorso no latim medieval é remorsos, que significa a dor na consciência. É uma dor grande, né? A qual você entende que errou e ali se quebranta, se deleita nas lágrimas. Então, isso aí é o remorso. É a dor, sabendo que você errou, que falhou, mas depois continua fazendo as mesmas coisas. Não é bem parecido, né, com arrependimento? Com arrependimento. Porque causa dor, né? É verdade. Causa aquele pensamento, aquela angústia, né? Isso, é bem parecido bem mesmo. parecido. Mensageiro Décio, já falando no arrependimento, então, o que é que o sinônimo de arrependimento? O que é que o mensageiro pode trazer para os ouvintes a parte aí do arrependimento? O significado de arrependimento, um conceito. Boa noite, mensageiro Rondinei, que Deus abençoe sua vida. Boa noite,
mensageiro Josailton. Que Boa noite. Deus continue abençoando sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, você, né, que está nos assistindo, você telespectador, né, que está acompanhando essa programação, sempre todas as quarta-feiras, e quem sabe você também acompanhando no canal, né? Pode ser em outros dias também, seja durante o dia ou a noite, mas eu tenho certeza que esse vídeo está chegando até você, né, em nome de Jesus Cristo, de alguma forma. E é um tema bem interessante, né, mensageiro Rondinei. O nosso querido mensageiro Josailton, ele trouxe uma explanação bem interessante a respeito do remorso, e você acabou de colocar cereja, como diz o ditado popular, cereja no bolo, né? E quando se trata de arrependimento, como vocês mesmos estavam falando, arrependimento e remorso é algo muito parecido. E eu quero trazer a exemplificação do joio e do trigo, né? O joio e o trigo são muito parecidos, é verdade? Mas você vai poder perceber que são parecidos, mas há diferença entre um e outro. Porque um produz fruto, resultado, né? Produz frutos, um tem fruto e o outro não tem. É algo vazio, né? Assim é o remorso, né? Algo vazio. E o arrependimento é aquilo que vai gerar um resultado de mudança. Eu posso dizer assim, de forma bem simplificada, que arrependimento é quando o ser humano ele cai em si, ele reconhece, né, o seu estado de pecado, ele reconhece a sua situação que ele se encontra, e esse sentimento de arrependimento de verdade vai trazer um resultado de mudança, né? Vai gerar na vida dessa pessoa uma mudança. Então, o remorso vai gerar só aquele sentimento de dor, aquela coisa toda, mas vai ser algo que, né, mensageiro, momentâneo, como foi muito bem explanado. Mas já o arrependimento, ele vai gerar um resultado. Isso. Porque vai gerar uma iniciativa, vai gerar uma atitude, vai gerar uma renúncia daquela situação ou daquele erro praticado, e vai, de uma certa forma, produzir um fruto, né, de mudança na vida daquela pessoa. Então, simplificando tudo, né, arrependimento é isso. É quando o ser humano ele cai em si, é quando ele reconhece a situação que ele se encontra, né, quando ele reconhece o estado que ele se encontra, de pecado, de erro que ele cometeu, mas esse sentimento vai gerar nessa pessoa o quê? Uma atitude, né, um resultado de mudança. Um resultado de mudança na vida dela. Então é diferente do remorso, que é apenas um sentimento e logo mais passa aquele momento e nada acontece. Mas já o arrependimento, você cai em si, você é conscientizado, você tem consciência do erro que você cometeu, e aquele sentimento de arrependimento, ele vai gerar uma mudança, uma atitude, um comportamento agora diferente daquele que você tinha antes. Esse é uma simples definição, né, do que é arrependimento. Mas tem muito mais, né? Tem muito mais sobre remorso, tem muito mais sobre arrependimento, né? Eu vou deixar aqui o nosso mensageiro Rondinei bota a cereja no bolo. É verdade. Maravilha, né, mensageiro? Já que nós traduzimos a palavra remorso, que vem lá do latim medieval, remorsos, que é a dor na consciência, eu trago também para você a tradução da palavra arrependimento, de acordo com o hebraico. De acordo com o hebraico, a tradução de arrependimento é mudança de direção. Mudança de direção. Mudança de caráter. É uma nova mente, é uma nova atitude a qual nós devemos tomar. Então, um retorno, né? É um retorno. Quando a Bíblia fala de arrependimento, lá na palavra de Deus, quando foi escrito na escrita original, que foi o hebraico, esta palavra, traduzida para a nossa língua, ela se traduz de arrependimento, mudança, de tudo isso que nós falamos aqui. É tomar uma nova atitude. Se a gente for pensar bem, para vir um arrependimento tem que ter um remorso. Ou seja, é você entender, ter a consciência que você está errando, está falho, alguma coisa não está certa na sua vida, mas o arrependimento é um outro passo que você tem que dar adiante e não retroceder.
Porque se você cai só no remorso, ali vai acontecer de que amanhã você vai estar tocando na mesma ferida, vai estar se deleitando em lágrimas, vai estar com aquela consciência pesada, aquele algo dentro de você lhe condenando, porque o remorso é a nossa consciência nos condenando. Já o arrependimento é a solução para a nossa condenação. É verdade. Tá entendendo? Olha quantas coisas maravilhosas, né? Hoje o programa é bem recheado, irmão. Isso é só o início, né? É verdade. Isso é só o início de um ponto que foi ser abordado, né? Dentre tantas coisas que tem para se apresentar, né? Mas vamos trazer aqui, né, bom resultado para que as pessoas que estão nos acompanhando, né, possa ter sua dúvida. É arrependimento ou pecado diante de uma situação quando você comete? É verdade. Então vai analisando aí, vai ter muita coisa boa. É verdade. E já também, né, peço para você compartilhar com a sua família, que eu acredito que você já está sendo edificado, você já está se despertando por algo que às vezes cai no comodismo nosso mesmo. Compartilhe com a sua família, fique atento e, se for possível também, pegue uma Bíblia, uma palavra de Deus para ir nos acompanhando aqui, conforme nós vamos mencionando as Escrituras Sagradas, para você estar interagindo conosco também. Amém? Isso. Então, já falamos aqui sobre um breve conceito de arrependimento, falamos sobre o remorso, mas pegando agora na luz das Escrituras, mensageiro José Hilton, fale um pouco sobre o remorso baseado na palavra de Deus. Mensageiro Rodinei, como já falei aqui, existem muitos, né, meu pastor, muitos textos que falam a respeito de remorsos, né? Isso. Mas como a gente quer trazer assim algo bem simplificado para que as pessoas possam nos acompanhar, né, e ter a alegria da consciência, remorso ou arrependimento. À luz das Escrituras, meu pastor, nós vemos aqui no Salmo 32, né? No Salmo 32 eu peço a você, ouvinte, né, que está nos acompanhando, você que tem sua Bíblia, no seu telefone, né, pode baixar onde você tiver, tá bom, no seu trabalho. Então veja bem, no Salmo 32, no versículo 3 e versículo 4, né, a palavra de Deus diz assim: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava de dia e de noite, né? De dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha só, os irmãos que nos acompanham, os irmãos que têm já um costume de ler a palavra de Deus, sabem o contexto, certo, dessa passagem que a gente acabamos de ler aqui, né? Se a gente for dar seguimento aqui, você vai entender, né, aqui um resultado, né, do pecado que o salmista, que ele confessa, né, que lá no contexto, lá atrás, fala que o salmista Davi, ou seja, o rei Davi, ele teve um caso, né, um caso com uma mulher que não era dele, certo? Um soldado dele, um chefe de guarda, né, conhecido por Urias, né? Então, assim, ele teve um relacionamento, né, com aquela mulher. As Escrituras nos mostram que houve uma arquitetação da parte de Davi, né, para agora trazer ele de volta do campo de guerra, para ele se envolver com a mulher dele, porque sabia que a mulher dele já estava grávida, e Urias, como soldado obediente a Deus e também ao seu rei, não houve essa situação. Então a solução de Davi foi o quê? Foi arquitetar agora a morte dele. Né? Trazendo aqui um breve resumo sobre esse contexto, né? Então, houve essa situação, foi aquela arquitetação, soldado ali deixaram ele no campo de linha de frente, recuaram e houve a morte de Urias.
Agora Davi traz a esposa de Urias para dentro da casa dele. Ele agora recebe com sua esposa, né? Mas Davi não contou para ninguém o que ele tinha feito antes. Talvez alguém sabia, mas isso era sigilo. Até Deus levantar um profeta Natã. Então, aqui foi divulgado o pecado dele. Mas nesse contexto que nós estamos lendo aqui, diz o quê? Que enquanto ele se calou, enquanto ele ficou calado, enquanto ele ocultou tudo que ele tinha praticado, tudo que ele tinha arquitetado, a Bíblia diz que os ossos dele doía. O sentimento, a consciência dele era um camarada que dormia, mas não tinha sono. Deitava para dormir, mas não tinha sono. Ou seja, então veja bem, aí trazendo aqui um exemplo, alguns exemplos, né, da palavra aqui, remorso, né? Aqui eu trouxe um contexto bíblico. Vamos trazer aqui alguns sintomas do remorso, né? O sintoma, irmão, de uma pessoa que está ali com esse sentimento de remorso, ela tem ansiedade, meu pastor. É uma pessoa ansiosa, certo? Aquela pessoa que tem um pavor noturno, ou seja, aquela pessoa que não quer que a noite chegue, porque ele sabe que quando ele vai dormir, ele não vai ter um sono, não vai ter sonho, mas vai ter pesadelos, certo? Então, aquela pessoa ali que tem um mau humor. Você já se deparou com pessoas que estão no âmbito do seu trabalho, que é um ambiente que é para trazer alegria, mas o seu companheiro ali chega mal-humorado, chega ali cheio e já desanima todo o ambiente, certo? Essa pessoa pode estar passando por um sintoma de ansiedade, de angústia. Então, né, traz esse mau humor, né, uma pessoa ali que traz uma ansiedade, uma angústia. E também, irmão, você veja só o quanto é perigoso, né, esse sintoma, né, que nós estamos aqui abordando. Né? Também pode correr o sintoma do psicomático, que afeta, né, o sistema digestivo, ou seja, a pessoa não tem nem vontade de comer. Você vê uma pessoa ansiosa ali comer, tem aqueles que às vezes comem demais, né? Que engorda, ele quer ali, de alguma forma, passar aquele sentimento que ele está ali comendo alguma coisa. Tem aqueles que se escondem, se isolam, certo? Mas aqui é um sintoma que também ele paralisa. Você não sente vontade de comer, e seu sistema digestivo ele também é comprometido. Sem contar que o cardiorrespiratório também dele e a pele. Aquela pessoa que está ali sufocada, vivendo aquele negócio angustiado, né? Está num canto, se chega num canto assim, em qualquer ambiente, está ali, fica faltando fôlego, né? Ali um sintoma que vai morrer, que está sentindo uma dor no peito. Então tudo isso, irmãos, é um sintoma, certo, da pessoa que está nessa prática do remorso, né? O remorso que angustia as pessoas, certo? Então, esse é um conceito à luz das Escrituras e também trouxe alguns sintomas que possam ser que pessoas que, porventura, estejam nos assistindo ou que vai nos assistir, possa sentir esse sintoma, né? De ansiedade, pavor noturno, né? Pesadelos, amanhecer com mau humor, certo? Amanhecer com mau humor, ser uma pessoa ansiosa, né? Ser uma pessoa angustiada, ser uma pessoa que não está sentindo vontade também de comer, até por conta do processo digestivo, está ali causando um incômodo. Então, assim, vai pensando aí, né? Se você está sentindo alguma dessas coisas e procura, né, os pés de Jesus, amém? Porque, de uma certa forma, né, mensageiro, é o efeito. É o efeito. São os efeitos do remorso. O efeito dos remorsos. São os sintomas, né? Os sintomas, né? Isso. O remorso não faz outra coisa a não ser gerar esse tipo de enfermidade nas pessoas. E é por isso que tem muitas pessoas enfermas nesse tipo de enfermidade que sua pessoa falou, né? Evidenciando aí esses tipos de efeitos e muitas vezes não estão entendendo de que se trata. Às vezes é um remorso, o efeito de um remorso, de alguma coisa que aconteceu, de algo que foi feito, e aquela coisa está lá dentro dela, matando ela. O senhor percebe no texto que a gente leu, né? No versículo 3 diz, enquanto calei, calou de quê?
né, dos meus pecados, ou seja, de uma falta que cometeu, Uma falta né? que cometeu, Ele disse que o quê? Que envelheceram os meus ossos, né? Por uma atitude, uma ação errada que o salmista fez, cometeu, praticou, você vê que o resultado dele, né, começou agora a atingir seu corpo. Sim. Certo? Os ossos doer, faltar sono, né? Esse parâmetro todo que nós estamos aqui abordando. Então tem muita coisa boa. Verdade. Vai pegando. E eu acrescento mais ainda que o remorso, como o mensageiro falou, os sintomas da ansiedade, e o remorso, ele é mais também uma consequência de problemas mal resolvidos. Exatamente. Porque você entende, você sabe que está errando, que falhou, e o remorso, assim, você não toma uma decisão certa. Sim. Vamos trazer para a palavra de Deus. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Isso. Se você entende a palavra de Deus, compreende que a sua vida está totalmente contrário ao que manda os princípios do Senhor, ou seja, você cai num remorso. Mas você não toma uma decisão de se entregar ao Senhor Jesus, porque é somente o Senhor Jesus que pega todas as nossas culpas e joga lá no mar do esquecimento. No mar do Em esquecimento. Miqueias, capítulo 7, verso 12, né, que vai dizer, verso 19, Miqueias 7, 19, Deus vai dizer, Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso. E coloca uma placa lá, é proibido pescar aqui. Ô, glória, meu Deus, esse foi fundo, viu? Essa foi fundo. Então Deus Rapaz. pega os seus pecados, as suas culpas, joga lá no mar do esquecimento. Porque o remorso, ele fica trazendo novamente a sua A mente. memória. A memória, você fica só se culpando. Não consegue dormir. Não consegue dormir, Consegue passa a comer. noite. Não. Os olhos ficam secos, sem Isso. sono. Mas já quando você está no arrependimento, que você resolve esse problema com quem? Com Cristo Jesus. glória a Você Deus. entende, ali sua vida está acertada agora você vai andar no prumo do Cristo Senhor Jesus Cristo. Então, Maravilha. quando você toma a decisão de não ficar no remorso, mas dar um passo adiante para o arrependimento, aí a sua vida vai se organizando. Louvado seja o Senhor. Muito bem. É verdade. Mensageiro Que maravilha. Décio. E fala um pouco agora sobre o arrependimento à luz das Escrituras. Olha, como é bom, né? Mastigar esse conteúdo, esse alimento espiritual tão bem traçado, né? Que está sendo tão bem explanado aqui. E aproveitando, né, essa deixa, a gente começa a entender melhor o porquê o próprio Jesus, né, no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele diz, venham a mim, Isso. vocês que estão cansados, sobrecarregados. Ali estava falando de um cansaço da alma. Né? Vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Olha só, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Né? Então, entenda o que o Senhor está falando ao seu coração nessa noite. Né? Em nome de Jesus. E trazendo o texto bíblico a respeito de arrependimento, eu quero aproveitar a mesma sequência que o nosso mensageiro falou a respeito de Davi. Sim. Né? E Davi, enquanto ele ocultava o seu pecado, havia ali o efeito, né, do remorso, o efeito, né, aquelas evidências do remorso lá presente. Mas aí quando você vai ver que quando o profeta chega até Davi, que o confronta, que mostra a realidade que ele se encontrava, a ficha de Davi caiu. A ficha caiu. E aí, onde Davi, ele começa a reconhecer o seu pecado. Ele reconhece o estado em que ele se encontrava. Até então era remorso. Até então ele estava sofrendo os efeitos do remorso. Mas aí quando a ficha cai, ele começa a entender e a reconhecer o seu pecado por meio da ação do profeta, enviado por Deus para a vida de Davi, então a ficha dele cai. E aí quando a ficha dele cai, que começa a ser gerado nele o sentimento, no lugar do sentimento do remorso é gerado o sentimento do arrependimento, aí a gente vai entender melhor o Salmo 51. O Salmo 51 vai evidenciar agora, não Davi com as evidências do remorso, mas o Salmo 51 vai evidenciar o quê? Um Davi agora com o sentimento do arrependimento. Um Davi agora
se lançando diante do Senhor, um Davi agora nos pés do Senhor, e um Davi agora com o seu coração quebrantado e humilhado diante de Deus, porque é isso que o sentimento do arrependimento gera no coração de um ser humano. A primeira coisa, quando cai a ficha, que ele reconhece, que ele entende que ele pecou e que é gerado esse sentimento de arrependimento, a primeira coisa que ele faz é correr para os pés de quem pode curar o seu pecado. Que maravilha. E somente o Senhor pode curar o pecado do homem. É isso. E aí o Salmo 51, eu não vou ler o texto aqui porque vai tomar, né, muito tempo. Mas você que está na sua casa, você tem a sua Bíblia, você pode ler o Salmo 51 e você vai perceber que no decorrer de todo o Salmo 51, você vai ver Davi expressando ali um verdadeiro sentimento de arrependimento e não de remorso. E aí, quando chega aqui no versículo 10, eu quero só ler o versículo 10 para deixar como destaque. Quando chega aqui no versículo 10 do Salmo 51, olha só o que é que Davi, ele diz. Ele fala o seguinte, olha só. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ou seja, ele reconheceu a impureza que estava dentro dele, né? E renova dentro de mim um espírito reto, ou seja, um espírito inabalável. Ele reconheceu, né, como estava a situação dele, e ele agora começa a dizer, Senhor, crie-me um coração puro e gera dentro de mim um espírito reto, alinhado com a tua vontade, com o teu propósito. Então, o que é que nós presenciamos em cima desse versículo aqui? Eu vou aqui resumir para finalizar a oportunidade. Era simplesmente Davi dizendo, me converta, ó Senhor, converta o meu eu agora pelo lado de dentro. O arrependimento profundo, né? Para que eu possa, de fato e de verdade, provar da tua paz. Eita glória. Porque Maravilha. só quando há o verdadeiro sentimento de arrependimento, só quando há esse verdadeiro sentimento de arrependimento, é que esse sentimento vai levar você a uma atitude de ir aos pés do Senhor e de confessar a culpa, porque você já vai começar agora a reconhecer sua culpa, você vai confessar diante de Deus, e aí você vai usufruir de quê? Da paz que vai ser gerada pelo próprio Deus na sua vida. Ou seja, o perdão de Deus vai florescer em você. E aí já não vai ter mais consciência pesada, já não vai ter mais o peso, tá entendendo? Das evidências do remorso, mas agora vai ter o quê? Leveza. Isso. Por quê? Porque Deus chegou e trouxe o refrigério. Amém. Maravilha. Glória a Deus Deus. abençoe. É maravilhoso. A palavra de Tá Deus, aprendendo muito, né? Glória a Deus. Eu creio que aprendo você muito. está aprendendo muito, né? Conosco também. Porque o que me traz a luz desse testemunho de Davi é a progressão desse homem, né? Davi pecou, falhou, como todos nós podemos pecar, falhar. Isso. Mas pecou, tentou se esconder de Deus, mas Deus estava vendo o que ele tinha cometido. Sim. Usou o profeta Natan para confrontar. Até então, Davi estava sem sono, sem conseguir dormir, querendo esconder as coisas com aquele remorso. Mas foi ali quando Natan confrontou, ou ele entendeu que não podia se esconder de Deus, que tinha que resolver esse problema com quem? Com Deus. É verdade. E ele resolveu É esse verdade. problema com Deus. O quê? Confessando os pecados. É Confessou. E na medida que ele confessa os pecados, ali ele dá um passo adiante agora para o arrependimento. E agora, esse versículo a qual o mensageiro Décio leu, é a cereja, né? Cereja do bolo, é o né? texto áureo da vida, sublime da vida de Davi. Quando ele pede um coração novo, um coração Eita quebrantado. Deus, meu Deus. Então é isso. Não sei como é que está a sua situação. Se você está sendo uma pessoa até então cheia de remorso. Mas hoje é o dia de você dar um passo adiante. Igual o que foi falado aqui de Davi. Davi deu um passo adiante, confessou os pecados, resolveu a sua vida com Deus. Hoje é dia de você resolver sua vida com Deus, resolver com Cristo Jesus. Porque conforme lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, quem está em Cristo é nova criatura. Isso. As coisas velhas já se passaram, eis que fez tudo novo. Então, Deus pode te dar um novo dia, amanhã, ou hoje mesmo, a partir que você recebe Cristo como Senhor e Salvador, ali... Agora, né? É verdade. Pode ser Agora, agora. você pode receber agora e dizer, Senhor,
Eu quero dar um passo adiante. Eu quero resolver minha vida contigo, com o Senhor, porque somente o Senhor é que nos dá vida e vida eterna. Rapaz. Louvado seja o Senhor. É interessante que quando a gente vai comendo o alimento que está sendo servido, né, nesse banquete espiritual, o Espírito de Deus vai ministrando ao nosso espírito, vai ministrando ao nosso coração. E uma coisa que a gente percebe, o remorso faz você esconder o pecado. Isso. E o arrependimento faz você confessar diante de Vai Deus. denunciar o pecado, né, pastor? Porque Que coisa, né, rapaz. o remorso Muito. faz você ocultar e você sofre. Sofre. Né? Com a Com todos consciência. esses efeitos, mensageiro, que você explanou muito bem. Mas aí quando vem o sentimento de arrependimento, a primeira coisa que vem, o efeito da confissão. Eita, glória. Aí é onde diz, Arrependimento, né? Aí é verdade. Glória a Deus. É a cereja, né, É a irmão? cereja. Maravilha, muito bom mesmo. Mensageiro José Hilton, à luz das escrituras, você pode citar uma passagem, um personagem bíblico que entendeu o erro dele, a falha a qual ele cometeu, mas não houve um arrependimento? Rapaz, que maravilha. Pergunta bem importante, né? É verdade. Bem interessante. Você está nos acompanhando? Escuta só, é coisa bacana, irmão. Aqui cada ponto que é perguntado, irmão, é coisa que vai trazendo aquela alegria e o Espírito Santo vai iluminando a mente, É verdade. né? O nosso coração, Sim, porque está se tratando das coisas de Deus, justamente. né? É verdade. Então, mensageiro Rodinei, certo? Eu quero aqui até esclarecer aqui, irmãos que estão nos acompanhando, né? Por que a gente está sempre tratando, né? Mensageiro Décio, mensageiro Rodinei, porque aqui ninguém está falando aqui sobre religião, placa de igreja, postura de quem tem algum cargo, né, eclesiástico, embora que isso seja importante, mas aqui a gente estamos aqui fazendo a serviço do rei. Sim, Né? sim. E nós simplesmente estamos aqui como mensageiro, ou seja, aquele portador, né, do Senhor, Portador do né? Senhor, é verdade. Então, assim, irmãos, eu achei tem um texto bastante propício para essa pergunta, né, que o nosso mensageiro de Cristo ele fez agora. À luz das Escrituras, eu peço que você que está nos acompanhando abra sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ou São Mateus, capítulo de número 27, né? Que fala bem específico, né? Tem um ponto que fala bem específico. Então, lá em Mateus capítulo 27, e o versículo 3 em diante, diz assim a palavra do Senhor, né? Fala sobre o suicídio de Judas, né? Né? Então Judas, o que traíra, né, no versículo, capítulo 27, versículo 3 em diante, diz assim, então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, né, tocado de quê? Remorso. De remorso, não fala arrependimento, né? Remorso. Tocado de remorsos, né? De remorso, devolveu, né? Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Olha bem, até aqui a gente podia até entender assim de uma forma assim, não, isso foi um caso de arrependimento, né? Por quê? Porque ele traiu, ele vendeu, né? Ele reconheceu, porque até então ele talvez não pensava que Jesus ia levar esse julgamento, né? Mas quando ele viu o tamanho da causa, né, a explosão daquilo que ele fez, o que levou agora o mestre dele, né, a ser agora condenado, né? Ele agora pega as 30 moedas, vai lá no templo e aqui eu não quero não, está esse negócio todo. Então veja bem, né? Aí dando continuidade aqui no versículo 4, né? Ele quando diz assim, pequei traindo, né? Pequei traindo, né? Sangue inocente. Eles, porém, né? Os sacerdotes, né? Que estavam ali ouvindo eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo, né? Isso é contigo. Olha a posição de uma pessoa que está ali com remorso,
e uma pessoa de arrependimento. Aquele remorso, aquela angústia, aquele peso de consciência foi tão grande, né? Olha só o que Judas fez no momento. Então, né, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi o quê? Se enforcar. É verdade. Né? Ele foi se enforcar diante da situação. Então, veja bem, irmão. Se a gente for olhar assim, ler as escrituras de uma forma rápida, né? Você não consegue definir remorso ou sentimento. A ação que Judas ele fez, ele cometeu remorso, né? Ou arrependimento? Não, foi remorso. Remorso, a palavra diz que foi remorso. Então, olha só, irmão, remorso, o que é que o remorso ele causa? Certo? O que é que o remorso ele causa? Um sentimento de culpa, que foi o que ele sentiu quando ele ali viu a situação que estava agora o mestre deles. Meu Deus, pequei contra um sangue inocente. Entendeu? Sentimento de culpa, uma sensação de um mal-estar. Ele soube, irmão, que a gravidade do que ele fez, né, o que ia resultar na morte de quem? De um inocente. Sim. Entendeu? Verdade. Outro sentimento, né, aquele mal-estar de angústia. A angústia que causou ali naquele momento, ele disse, não, pegou aquelas moedas, disse, o que é que eu vou fazer com essas moedas? Eu vou comprar o que com essas moedas? Eu vou gastar em que com essas moedas? Não. A posição dele foi, chegou lá, jogou aquelas moedas, né? A Bíblia diz que ele jogou aquelas moedas ali de volta, né? Aí ele diz, angústia que resulta de uma falha cometida. Ele cometeu uma falha muito grande, né? Com quem estava ali, né? Olha só, pastor, porque naquele exato momento a gente vê uns textos lá atrás que quando Judas chega ali para o trair Jesus, né? A Bíblia diz que ele chegou e beijou, né? Beijou Jesus. E o que mais nos chama a atenção diante daquela situação, irmão, é aquela sensação, o que Jesus falou para ele, disse, mas meu filho, o que tu fizestes? Né? Meu amigo, chamou ele de meu amigo, o que você fez? O que você fez? Né? É verdade. O que é que você fez? Né? É com beijo que você me trai. Você está entendendo? Então, é uma falha cometida, é um erro cometido contra alguém. E isso aqui, Judas entendeu muito bem. Verdade. Então, aqui um texto bem claro a respeito de arrependimento ou remorso. Aqui a gente vê um texto claramente, né, o que fala, o que resulta, né, um sentimento de remorso. É bem importante a gente entender, daí você já compreende a diferença de Davi para Judas. Davi falhou, entendeu o erro dele, não foi isso que a gente acabamos de falar? Sim. Foi para os pés de Cristo, de Deus, pediu perdão e Deus restaurou a vida dele. Mas qual é a diferença com Judas? Judas entendeu que errou, entendeu? Perfeitamente. Foi o que foi lido aqui. Mas o que me traz aqui, o Espírito Santo me ilumina a mente, é que, apesar que você entendeu o seu erro, o mais importante ainda é como tomar a decisão seguida. Como resolver o problema do seu erro. Igual eu falei agora há pouco. Nós resolvemos nosso problema nos pés de Cristo. Verdade. E Judas tentou dar fim ao problema dele, tirando sua própria vida. Não foi aos pés de Cristo, aos pés de Deus pedir arrependimento, misericórdia. Então, a gente entende aí as duas diferenças, do remorso e do arrependimento. Porque o remorso, você entende, mas tem que tomar a decisão certa. Aonde nós estamos colocando nossa confiança, nossa resolução dos problemas? É verdade. É nas coisas do mundo? Ou nós estamos querendo resolver de um próprio jeito? Ou querer dar fim a uma angústia, a alguma coisa que está nos atormentando? Mas para você é só em Cristo. Cristo tem a resposta para todas as nossas soluções. Cristo é maravilhoso, louvado seja o Senhor. É interessante. Sim, só que chega a gente vai conversando, né? E Deus vai iluminando a nossa mente. Mas assim, você percebe
você percebe, ao longo desse tempo, quantas pessoas têm dado cabo da sua própria vida? Não é, meu pastor? Quantas pessoas hoje quer dar um ponto final, né, na vida? Chega aqui, uns se joga na frente de um carro, né? Outros aí pegam uma corda, bota no pescoço, vai para debaixo de um pé de pau e ali se enforca, né? Quantas pessoas têm tomado veneno para morrer? Quantas pessoas têm dado cabo, irmão, da sua própria vida? Remorso ou arrependimento? O remorso leva à morte. Arrependimento gera vida. Gera vida. É interessante que dentro dessa mesma deixa, né, que sua pessoa está expressando, a gente começa a perceber o perigo do remorso. O perigo do remorso. É algo tão perigoso, porque o remorso ele vai levar um ser humano a ser torturado por dentro. Isso, miséria. É uma tortura. É verdade. E muitas vezes aquela pessoa, como foi muito bem explanado a respeito de Davi, a respeito de Judas, Davi, até enquanto estava com sentimento de remorso, ele estava sendo torturado por dentro. Por dentro. A ponto dele sentir-se secar. Meu Deus. Tá entendendo? Imagine a tortura que Judas sentiu por dentro. O choque, né, professor? O Aquela impacto. tortura. Então, quantas pessoas não estão dentro da igreja, ou quantas pessoas não estão, muitas vezes, dentro das suas casas, sendo torturados por dentro por causa de um sentimento de remorso. Tá? Porque o remorso gera essas evidências, o remorso gera essa tortura, o remorso gera essas enfermidades a ponto de levar você a uma atitude trágica, como essa de Judas. Verdade. Verdade, perfeitamente. Que maravilhoso, que tema importante, muito relevante para os dias de hoje. E nós vamos chamar o intervalo, né, meus mensageiros. Em seguida, Isso, é verdade. o nosso mensageiro Décio estará trazendo uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida. Não saia daí, fique conosco, que Deus ainda vai continuar falando contigo. Louvado seja o Senhor. Então, vou passar a oportunidade para o nosso mensageiro Joséildo dar suas considerações finais. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus gerou aqui para nós, né? Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus gerou aqui para nós. Para mim, foi um momento muito satisfatório, meu pastor, de poder compartilhar esse momento que nós aqui estamos apresentando. Eu espero que possa ter tirado um pouco das suas dúvidas, das suas conclusões a respeito de arrependimento ou remorso. Veja, irmãos, a relevância que tem um programa como esse. Então não perca, tá bom? Toda semana nós estamos aqui trazendo um tema diferente e tema atual, tá bom? Eu quero agradecer ao nosso mensageiro Décio, nosso mensageiro Rodinei, né, e a você, ouvinte, que tem nos acompanhado.